É isso aí, torcida do Flamengo. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora, pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande trazendo as últimas informações do Mengão. Mengão que é líder do Campeonato Brasileiro, ainda comemorando a grande vitória em cima do Corinthians. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E deixando os créditos aqui também, pessoal, ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Eu sei que dá gatilho. Os torcedores do Flamengo nas redes sociais gostaram bastante do anúncio da Conmebol. Será que vai acontecer de novo? Tem chance, por que não? O Flamengo é um dos favoritos aí na Libertadores, embora tenha começado mal a fase de grupos. E por falar em Libertadores, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores Sub-20 e vai encarar nada mais, nada menos que o Barcelona no Mundial Sub-20. Jogo marcado para o dia 23 de agosto, será no Maracanã, informação que a gente trouxe em primeira mão. E eu estava conversando com uma pessoa da Conmebol, essa pessoa me disse o seguinte: a Conmebol vai tratar essa partida como a final mais importante da história da competição até o momento. Por ter sido o campeão da Libertadores Sub-20, o Flamengo teve o direito de escolher o local do jogo, por isso que vai ser no Maracanã de novo, tal como foi ano passado, que o Flamengo ganhou a Libertadores Sub-20, e aí escolheu o Maracanã, e agora o Maracanã foi escolhido novamente pelo Flamengo. Isso é algo acordado entre Conmebol e UEFA, que o campeão da Libertadores escolhe o local do jogo, escolhe o mando do jogo. Então, por isso, o Flamengo escolheu ano passado e está escolhendo esse ano também. O valor dos ingressos será definido pela Conmebol e a ideia da entidade é lotar o Maracanã, inclusive vai colocar bilhetes, uma parte do Maracanã, com preços populares para o Maracanã lotar. Eles querem fazer o Maracanã lotar, ser uma bonita festa, e tem tudo para ser uma bonita festa. É impossível o torcedor do Flamengo, um 23 de agosto, um sábado à tarde, não querer ir ao Maracanã para ver Flamengo e Barcelona, mesmo que seja a equipe sub-20 jogando. Finais do Mundial Sub-20, vamos lá, vamos recordar. 2022, Peñarol 1, Benfica 2. 2023, Boca Juniors venceu nos pênaltis o Alkmaar, lá em Buenos Aires, na La Bombonera. E ano passado, 2024, o Flamengo venceu o Olympiacos por 2-1 no Rio de Janeiro, aqui no Maracanã. Pessoal, falando sobre o elenco profissional do Flamengo, hoje foi dia de folga para o elenco, depois do fantástico jogo que eles protagonizaram diante do Corinthians. Eu fiz a minha análise aqui, fiz lá no SBT, para mim foi o melhor jogo do Flamengo na temporada, quiçá dos últimos meses aí, porque foi uma partida... E eu gosto sempre de falar isso, cara. Quando o coletivo do Flamengo vai bem, dificilmente o Flamengo não faz um grande jogo e não sai de campo vitorioso. Quando o coletivo não vai bem e alguém se destaca individualmente, é muito difícil vencer o Flamengo. Foi contra o Vitória, por exemplo. Individualmente o Arrascaeta se destacou e acabou dando a vitória ao Flamengo. Quando o coletivo vai bem, individualmente os jogadores vão muito bem, o Flamengo é avassalador, e foi o que aconteceu contra o Corinthians. Coletivamente, partida impecável, individualmente, partida impecável. Ninguém foi mal no jogo, muito pelo contrário. E o Flamengo foi avassalador em cima do Corinthians. E a folga nessa segunda foi apenas para o elenco, porque José Boto e Felipe Luiz marcaram presença no CT e se reuniram com os outros setores envolvidos ali no planejamento do futebol. Por que essa reunião? Porque o Flamengo agora tem 3 jogos fora de casa por 3 competições diferentes. Na quinta-feira agora, dia 1º de maio, pega o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. No dia 4 de maio, vai viajar para pegar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, tá? No domingo. E... Opa, você já pensou em pegar o Central Córdoba. No confronto com, pelo que eu apurei, tá? Isso é óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. No confronto com o Botafogo da Paraíba, a ideia da comissão técnica é preservar alguns jogadores, dando aquele famoso controle de minutagem, e dar oportunidade também para atletas que não têm recebido muitas chances. Matheus Cunha, por exemplo, Felipe Luiz ontem na coletiva, já cravou, vai ser titular na meta rubro-negra. Matheus Gonçalves é um jogador que a comissão técnica quer dar mais minutagem também. Então vale, eu, por exemplo, eu daria minutagem ao João Vitor, zagueiro, jovem zagueiro, destaque da categoria de base do Flamengo. Felipe Luiz é apaixonado por ele. Daria minutagem a Alexandro, caso ele fique
à disposição da comissão técnica. Então, tá certa a diretoria, a comissão técnica em poupar contra o Botafogo da Paraíba e ter que priorizar os jogos contra o Cruzeiro e contra o Central Córdoba. Sobretudo o Central Córdoba. O Flamengo tem que vencer esse jogo na Argentina para ficar mais tranquilo no grupo da Libertadores e aí tudo voltar ao normal, digamos assim, na temporada. E pegar o Cruzeiro lá, galera, em Belo Horizonte, embora o Cruzeiro tenha vencido o Vasco nesse final de semana, mas eu vi o jogo, o Vasco merecia pelo menos o empate ou até mesmo ganhar a partida, porque o Cássio fez milagres. O Cruzeiro veio muito mal. E por falar nisso, tem até um reencontro, né? Flamengo e Gabigol vão se reencontrar aí. Tem também reencontro com o Fabrício Bruno. É um jogo interessante. O Flamengo chega como favorito, porque o Cruzeiro está muito mal das pernas, vivendo uma crise interna. Dudu sai ou não sai. Aqui no Flamengo, nada de crise, inclusive o Pedro voltou muito bem da sua lesão. E 7 atacantes, olha essa lista, 7 atacantes que o Pedro já igualou ou ultrapassou com os 4 gols em 5 jogos pelo Flamengo em 2025. Ele igualou Borré, do Internacional, que tem 4 gols em 19 jogos, Caleri, do São Paulo, 3 gols em 18 jogos, Luciano, do São Paulo, 3 gols em 18 jogos, o próprio Juninho, do Flamengo, 3 gols em 15 jogos, Igor Jesus, do Botafogo, 3 gols em 16 jogos, Dudu, do Cruzeiro, pelo menos por enquanto, deve sair, 2 gols em 17 jogos, e Vitor Roque no Palmeiras, 0 gol em 11 jogos. Caraca, o Vitor Roque já tem 11 jogos pelo Palmeiras. E o camisa 9 do Flamengo já ostenta 4 gols em apenas 3 jogos no Brasileirão, com apenas 134 minutos em campo, resultando em uma média de 1 gol a cada 33 minutos. Pedro está na vice-artilharia da competição, atrás apenas de Arrascaeta, seu companheiro, que tem 5 gols em 5 jogos na competição. O Pedro voltou voando, galera, não tem jeito. Agora, torcer para ele continuar tendo esse aproveitamento. Arrisco a dizer que Pedro faz pelo menos aí 30 gols na temporada, se continuar nesse ritmo aí, porque o Flamengo cria muitas oportunidades, e criando muitas oportunidades, o Pedro tem mais chances e, consequentemente, bota mais bola na rede, porque ele é matador. Beleza, galera? Uma ótima semana a todos vocês. Beijo, forte abraço, tamo junto e fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais uma notícia. Matheus Gonçalves volta a atuar pelo Flamengo e vive expectativa de ser titular em jogo da Copa do Brasil, após amargar o banco de reservas do Flamengo por um mês. Matheus Gonçalves voltou a ganhar minutos com o Felipe Luiz no último domingo. Na ocasião, o jovem entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo, na goleada do Mengão por 4-0 diante do Corinthians. Agora, o meio-campista vive expectativa de ser titular do mais querido no embate contra o Botafogo da Paraíba. Isso porque, por conta da grande sequência de jogos do Flamengo, a tendência é que Felipe Luiz mande a campo um time alternativo para enfrentar o Botafogo. Desse modo, alguns jogadores pouco utilizados pelo treinador, como Matheus Gonçalves, podem iniciar a partida entre os 11 iniciais. Além disso, após vitória sobre o Corinthians, o comandante rasgou elogios à promessa rubro-negra. Cria da base rubro-negra, Matheus Gonçalves é um velho conhecido do técnico Felipe Luiz, visto que trabalharam juntos nos juniores. Assim, o jovem subiu ao profissional em 2023, mas não conseguiu se firmar e foi emprestado ao Red Bull Bragantino. Após 6 meses, o meio-campista retornou ao Flamengo e desde então tem buscado cada vez mais minutagem no time principal. Com o manto sagrado, o jogador acumula 47 partidas com 6 gols marcados. Matheus Gonçalves, à disposição do Flamengo, volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Botafogo pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ademais, a bola rola a partir das 20 horas, horário de Brasília, no estádio Castelão, no Maranhão. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.